Bom, nesse meu seminário eu vou falar um pouco sobre as estacas e brocas, que são um tipo de fundação profunda. Primeiramente, eu vou analisar a fundação como um todo, vou explicar qual é a utilidade, para que é usada, quais são os tipos, e depois nós vamos abordar as estacas em si, que também são diversos tipos de estacas, e as brocas. Bom, primeiramente, falando sobre as fundações no geral. O que são as fundações? As fundações são elementos que têm a finalidade de transmitir cargas de uma edificação para as camadas existentes do solo, sem provocar a ruptura do terreno de fundação. Elas também podem ser chamadas de alicerce. A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação vai variar em função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Com base nessas duas informações, é escolhido a opção que for mais barata e que tenha um prazo de execução menor e que atenda a todas as normas de segurança. Ou seja, para qualquer construção, há diversos fatores que precisam ser analisados, seja ele o tipo de solo, que também é um dos fatores principais, também o tipo de construção que eu vou fazer ali, e também a questão econômica, ver o que sai mais em conta, o que vai compensar mais a respeito daquele tipo de construção. Agora, sobre os tipos de fundações. As fundações, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que no caso são as fundações superficiais, também chamadas de rasas ou diretas, e as fundações profundas, ou seja, fundações rasas e profundas. As fundações profundas vai ser o tema que nós vamos abordar nesse seminário, falando sobre as estacas e as brocas, que é um tipo dessas fundações profundas. Falando sobre estacas no geral, há diversos tipos, cada uma com sua finalidade. O primeiro tipo que nós vamos abordar são as estacas de concreto pré-moldadas. Elas podem ser de concreto armado ou protendido e concretadas em formas horizontais ou verticais. Elas são cravadas no solo através de bate-estacas. Agora, analisando as vantagens e as desvantagens. A respeito das vantagens, as estacas de concreto pré-moldadas de concreto, elas possuem boa capacidade de carga e boa resistência de esforços de flexão e de cisalhamento. Além disso, por elas serem produzidas em fábricas apropriadas, ela tem uma boa qualidade do concreto e é controlada a fiscalização desse concreto por laboratórios. Ou seja, como a fundação é a parte mais importante, uma das partes mais importantes da construção, é importante, no caso das estacas de concreto pré-moldado, dar uma atenção maior ao tipo de concreto que está sendo utilizado, se ele está atingindo a resistência, analisar a resistência, o aumento, na verdade, dessa resistência ao decorrer dos dias, aos 7, 14, 28, se está atingindo uma resistência legal, se o FCK de projeto está sendo atingido. Então, tem toda uma das vantagens aí que a gente tem toda essa análise nas estacas de concreto pré-moldado. Agora, em relação às desvantagens. Por elas serem de concreto armado ou protendido, elas possuem alto peso próprio, limitando as seções e comprimento em função do transporte, cortes e emendas são de difíceis execuções. Ou seja, se essa fundação ficar muito profunda, vai ser difícil fazer uma emenda ali, o que no caso acaba ficando para trás em relação a outro tipo de estaca que tem essa facilidade, que a gente vai abordar posteriormente. Aqui eu coloquei uma breve imagem sobre as estacas de concreto pré-moldado para a gente ter uma definição visual e saber como que é. O próximo tipo de estaca que nós vamos abordar são as estacas metálicas. Essas estacas são constituídas de perfis laminados ou soldados, tubos de chapa dobrados com seção circular, quadrada ou retangular e trilhos.
As estacas de aço, elas devem resistir à corrosão pela própria natureza do aço ou por tratamento adequado, porém dispensam tratamento se estiverem inteiramente enterradas em terreno natural. Agora falando sobre as vantagens desse tipo de estaca. As estacas metálicas, elas são facilmente emendadas. No caso, a gente já pode fazer um paralelo com as estacas de concreto protendido que não tem essa vantagem. Elas têm essa facilidade de ser facilmente emendada, têm elevada resistência à tração e compressão e elas não fissuram, não trincam e não quebram e possuem pouca vibração durante sua cravação. Agora, em relação às desvantagens, é o seu alto custo, quando comparado às estacas de concreto pré-moldadas, a estaca tipo Frank e Strauss, e em relação a esse tipo de estaca não tem muitos fornecedores. Ali embaixo a gente tem uma breve imagem para ter essa ilustração visual de como que é as estacas metálicas. Agora, o próximo tipo que nós vamos abordar são as estacas de madeira. As estacas de madeira são utilizadas abaixo do nível d'água, é um tópico importante. O topo da estaca de madeira ele deve ter diâmetro maior do que 25 centímetros e devem ser protegidos para não sofrerem danos durante a cravação. Já a ponta dessa estaca de madeira ela deve ter diâmetro maior do que 15 centímetros e deve ser protegidas com ponteira de aço quando for necessário penetrar as camadas resistentes do solo. Essa cravação é geralmente executada com martelo de queda livre. Agora, em relação às vantagens. As estacas de madeira elas podem ser facilmente emendadas e têm duração prolongada quando utilizada abaixo do nível d'água. E uma das desvantagens seria que esse tipo de estaca, por ela ser de madeira, é mais difícil de encontrar e ela não pode ser utilizada acima do nível d'água, por sofrerem ataques de micro-organismos. Agora eu coloquei uma breve imagem desse tipo de estaca para a gente saber como que funciona. O próximo tipo que nós vamos abordar são as estacas do tipo Frank. A estaca Frank é um tipo de estaca cravada que é moldada no próprio local de sua execução. A estaca do tipo Frank, ela se caracteriza pela utilização de uma base alargada ou bulbo preenchido com material granular, que no caso seria bucha seca ou então concreto. A bucha seca ela pode ser um tampão de brita com areia ou então de concreto magro. As estacas Frank são fundações profundas, dimensionadas para que a carga originada da superestrutura ela seja suportada pela resistência de ponta e pela resistência lateral. Essas estacas elas são executadas com o auxílio de um bate-estaca que realiza a cravação de seus elementos no solo por meio de golpes de um pilão. A armadura e o concreto, eles são inseridos na estaca à medida que o tubo vai sendo retirado do solo. O fuste, ele pode ser executado com revestimento perdido ou não, ou ainda com elemento pré-moldado. Ali abaixo a gente tem uma imagem sobre as estacas do tipo Frank. Agora, sobre as estacas do tipo Strauss. A estaca Strauss é uma estaca escavada, pois para ser inserida no terreno é necessário a remoção prévia do solo. A estaca tipo Strauss ela é caracterizada por ser moldada em loco e são executadas enchendo de concreto as perfurações conforme são escavadas. A estaca Strauss elas surgiram com o intuito de substituir as estacas pré-moldadas cravadas no solo por percussão devido à grande vibração e ocorrência de ruídos causado pelo processo de cravação. A estaca Strauss é um tipo de estaca de fundação profunda executada com auxílio de um equipamento conhecido como bate-estaca Strauss, que consiste de um guincho, tripé, pilão, tubos guia e sonda. Ali abaixo a gente consegue ver uma imagem sobre o funcionamento das estacas do tipo Strauss. Agora, abordando as estacas hélice contínua.
A estaca hélice contínua, ela é um tipo de fundação profunda executada com equipamento de trado helicoidal contínuo que realiza a concretagem da estaca simultaneamente à retirada do solo. A estaca tipo hélice, ela é caracterizada por ser moldada em loco e por ter a armadura colocada somente após o lançamento do concreto. As estacas hélice contínua, elas são monitoradas por equipamentos eletrônicos, garantindo maior controle na execução e na segurança dos elementos da fundação. Por ela ser uma estaca escavada, ela não causa vibração nos terrenos adjacentes, evitando problemas que possam incomodar a vizinhança. Esse tipo de estaca, ela apresenta grande velocidade de execução e uma menor geração de ruídos e sujeira no canteiro de obras, sendo assim mais vantajosa em relação a alguns outros tipos. Aqui eu coloquei duas imagens ilustrando as estacas de hélice contínua. Agora, falando um pouco sobre as brocas. A estaca broca é uma das fundações profundas mais utilizadas em obras brasileiras de pequeno porte, principalmente pela sua facilidade de execução, que não exige mão de obra especializada nem maquinário, que acaba barateando na construção. É uma estaca escavada manualmente, em que a escavação é realizada através de trado concha ou cavadeira para cargas máximas entre 6 e 8 toneladas-força. Ela consiste normalmente em uma fundação de concreto simples, ou seja, essa armadura é apenas de ligação entre o bloco e a estaca, mas isso não impede que a estaca que ela possa ser armada para resistir a momentos fletores, esforços horizontais de tração, desde que o cálculo estrutural e geotécnico seja compatível e esteja todo correto. O diâmetro dessa estaca é normalmente de 30 centímetros. Não é recomendado diminuir por questões de controle da concretagem. Alguns estudos demonstram que quando é aumentado o diâmetro para 40 centímetros, na expectativa de ganhar capacidade de carga, isso acaba não sendo satisfatório. Agora, em relação à profundidade. A profundidade máxima depende muito do equipamento que está sendo usado para a escavação, mas normalmente, no geral, o comprimento máximo é de 8 metros. Aqui eu coloquei uma imagem sobre as brocas, sobre o seu funcionamento. E basicamente o conteúdo do nosso seminário é isso. Aqui eu coloquei a webgrafia com todos os sites que foram visitados, para a gente ter essa ideia, e basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção.